Em uma bela manhã na Galileia, o sol raiava sobre o lago, refletindo a esperança e as ansiedades dos discípulos. Os homens se reuniram ao redor de um fogo. O aroma do pão assando misturava-se com o ar fresco da manhã. Pedro, com seu olhar aflito, questionava a missão que lhes fora dada por Jesus, sentindo o peso da responsabilidade. Tiago, ao seu lado, mantinha um silêncio inquieto, suas dúvidas brotando como ervas daninhas no coração. Enquanto sofriam pressões, uma sombra de incertezas e perseguições pairava sobre eles, quase palpável no ar. A figura de Jesus, em meio ao clima de tensão, emergia como um farol de esperança, trazendo claridade em suas palavras. Jesus, olhando para os discípulos, diz: a fé é como uma semente de mostarda, pequena mas poderosa o suficiente para mover montanhas. Os rostos dos discípulos se iluminam com esperança, mas as sombras da incerteza ainda pairam no ar que os envolve. Jesus continua: vocês enfrentarão desafios, mas não temam, pois eu estarei com vocês em cada passo. O vento sopra suavemente, trazendo consigo um odor de mar, enquanto os discípulos ouvem atentamente as palavras do Mestre. Pedro, com olhar de determinação, pergunta: Mestre, como podemos ter fé em tempos de dúvida e medo? Jesus responde: a fé não é a ausência de dúvida, mas a certeza da presença de Deus mesmo na tempestade. Os discípulos olham uns para os outros, percebendo que suas lutas são parte de uma jornada maior. Jesus conta uma parábola sobre a mostarda e a colher, ilustrando que pequenas ações podem resultar em grandes mudanças. Um silêncio profundo se instala, marcado por reflexões sobre sua missão e o papel de cada um neste plano divino. Sentindo a carga das suas incertezas, João levanta a voz: Senhor, queremos ser valentes, mas precisamos de força. Jesus sorri, dizendo: a força virá de meu amor e vai alimentar sua fé a cada passo que derem em minha direção. E assim, com o coração renovado, eles se levantam, prontos para enfrentar qualquer desafio, queimando com a luz da fé. E assim, com o coração renovado, eles se levantam, prontos para enfrentar qualquer desafio, queimando com a luz da fé. Jesus observa os rostos dos discípulos, a determinação iluminando seus olhos. Um momento de silêncio abraça o ar sutilmente. Ele então inicia uma história, lembrando como Moisés guiou os israelitas em meio ao Mar Vermelho, cercados pela incerteza. Os discípulos ouvem atentamente, sentindo a gravidade da tensão que Moisés enfrentou diante do exército egípcio. Jesus continua: Moisés temeu, mas confiou. Assim também vocês podem encontrar força em meio ao medo. Um discípulo, Tomé, levanta a mão, sua voz trêmula reflete a dúvida: como posso ter fé diante da tempestade? Jesus sorri suavemente, reconhecendo a luta inerente à fé e responde: a dúvida não é falha, mas uma etapa na jornada. Seguindo, Jesus narra sobre a solidão de Elias sob o zimbro, o profeta temeroso, buscando refúgio de perseguições. Os discípulos escutam atentos, visualizando a cena, compreendendo que até os melhores conhecem momentos de perda de fé. Jesus conclui: Elias também clamou a Deus em sua angústia e foi ali que encontrou o consolo. Um manto de silêncio permeia e cada discípulo reflete sobre suas próprias batalhas internas e incertezas. Então Jesus pergunta quais são os medos que carregam, vamos compartilhá-los como irmãos e irmãs. Pedro, hesitante, inicia: eu temo que nossas jornadas nos levem a lugares perigosos. E se não conseguirmos voltar, Jesus acena, compreendendo que o medo é uma sombra que muitos carregam. Ele diz: João, qual é o seu temor? João, o amante das palavras, responde: temo que falhemos em dar voz à verdade que recebemos. Jesus observa cada palavra, cada coração exposto. É por isso que precisamos uns dos outros para fortalecer a fé. Tiago, então, levanta-se: eu temo que não sejamos suficientemente corajosos para o que está por vir. A coragem é feita de pequenas decisões, responde Jesus, e cada passo dado é um passo em frente à fé. A partilha continua e a atmosfera torna-se leve, como se os pesos fossem levados pelos ventos do deserto. Os rostos se iluminam e a fé começa a crescer entre eles, como a mostarda que Jesus mencionara anteriormente. Jesus observa: satisfeito com a transformação neste ambiente, encontrarão força e compaixão. Conforme o sol se põe, um novo entendimento se forma. A dúvida pode ser o começo de algo belo, ensina ele. Eles, revitalizados, estão prontos para avançar, sabendo que unidos podem enfrentar qualquer desafio com fé renovada. E assim, com corações ardendo, os discípulos seguem Jesus, prontos para a missão que lhes aguarda, proclamando esperança. E assim, seguindo Jesus, os discípulos sentem a mudança no ar. Nuvens negras se acumulam no horizonte, prenunciando a tempestade.
O vento começa a soprar com força e a inquietação se apodera dos corações dos discípulos. O medo e a dúvida ameaçam surgir. Jesus, percebendo a agitação, volta-se para eles. Sua presença é serena, como se fosse o próprio porto seguro em meio ao turbilhão. Com voz firme, ele declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Suas palavras ecoam como um chamado à fé em meio ao caos. Os discípulos escutam atentamente, suas almas inquietas, buscando a esperança que Jesus oferece, lembrando-se do poder do Pai. Jesus então menciona histórias de antigos profetas, reforçando a promessa de que Deus é um abrigo nas tempestades da vida. As palavras de Jesus ressoam como melodias de encorajamento, trazendo à luz as lembranças de vitórias passadas na fé e na obediência. Uma nova chama de coragem acende-se em seus corações, alimentada pela esperança que Jesus compartilha, como um farol na escuridão. Conforme a tempestade se aproxima, o som do trovão se mistura à voz de Jesus, que fala de fé e da segurança que vem de confiar em Deus. O medo começa a dissipar-se, dando espaço a uma nova determinação. A promessa divina brilha como uma estrela em meio à escuridão. A tempestade não foi afastada, mas sua essência foi transformada. Agora eles sentem a força da união e a certeza do propósito. E assim, impulsionados pela fé renovada, os discípulos avançam, prontos para enfrentar os desafios que vêm, com Jesus ao lado. Os discípulos, firmes no propósito, escutam Jesus falar sobre a importância de sua missão. Seus olhos brilham com determinação. Jesus explica que eles são a luz do mundo, escolhidos para trazer esperança e inspiração ao próximo, cada um com um chamado especial. Um silêncio reverente paira no ar, enquanto as palavras de Jesus ecoam forte em seus corações. A dúvida começa a se dissipar. Com coragem renovada, cada discípulo fala sobre suas próprias incertezas, mas juntos prometem unir suas forças para a missão. Jesus, olhando cada um nos olhos, assegura que a fé não elimina a dúvida, mas é a escolha de confiar em Deus, custe o que custar. Fortalecidos, os discípulos se levantam cheios de determinação. Com o espírito unido, partem para cumprir sua missão, iluminando o mundo.